Paz do Senhor Jesus, aqui é a jovem Isabelle. Estou por meio desse vídeo para te convidar para o Unificados Nacional, que acontecerá na Chácara IPJC nos dias 19 e 20. Participe conosco. Gabriel vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus nos trabalhos técnicos, o diácono Joel Augusto. E sem mais delongas, eu quero conversar com o nosso convidado especial de hoje, que é o nosso querido companheiro presbítero Moacir Vince. Presbítero Moacir, seja muito bem-vindo, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, presbítero Gabriel, Pai do Senhor Mateus, Pai do Senhor aos ouvintes que estão nos acompanhando também nessa noite, né? E para mim é um prazer poder estar aqui para testemunhar o que Deus operou, né? O que Deus faz. Que seja tudo para a glória de Deus e para o fortalecimento espiritual de todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe o teu lar e tua família em nome de Jesus. O presbítero Moacir, o senhor é curitibano? Não, sou catarinense. Catarinense. Eu venho de uma família mista, né? Uhum. Por parte da minha mãe são portugueses, por parte lá do meu pai são italianos, né? Olha aí. Nasceu, meu pai já é de Rio do Sul, Santa Catarina, minha mãe de Birama, Indaial, a maioria dos irmãos nasceram ali, que nós somos em 10 irmãos. 10 uma irmãos família na grande, casa? 10 irmãos. E eu fui o quinto que eu nasci. Você está no meio ali. É, no meio. E eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, ali no bairro dos Cordeiros, e eu ainda vim para Curitiba, eu era bebê de colo ainda. E aqui nós estamos crescendo, né? Olha aí que bênção, então, a casa lá de 10 irmãos, o senhor está ali no meio do caminho, No meio né? do caminho. Meio a meio, e o lar era cristão ou não? Era, minha família se criou dentro do lar cristão, né? Sim. Mas só que quando vieram para Curitiba, meu pai já veio desviado, já saiu dos caminhos do Senhor, mas minha mãe sempre perseverando em oração. Aí aqui nasceram mais 5 filhos, né? E assim nós fomos lutando, vencendo, luta. Nós chegamos aqui no Boqueirão, há mais ou menos há 50 e poucos anos atrás, não tinha terminal, a Marechal aqui era uma rua de pedrisco. Eu me lembro que quando eu ia com a minha mamãe na igreja, nós éramos todos pequenos, né? Crianças ainda, ela frequentava uma igreja que tem que ir perto das Velas Guanabara, aqui na Assembleia de Deus. Sim. E nós por muito tempo ia ali com a nossa mamãe, quando nós éramos pequenos. Depois foi crescendo, foi tomando um caminho diferente, acabaram todo mundo se desviando do caminho do Senhor. Só minha mãe e meus avós que permaneceram firmes. E como a mãe do senhor permaneceu firme, assim, como que o senhor enxerga, eu diria assim, a importância de ter uma pessoa ali no lar, digamos assim, segurando isso aí tudo, né? Porque parece que Deus sempre mantém alguém ali para segurar as pontas, né? Exato. Eu sempre tenho por costume, é uma verdade que eu sempre sinto no meu coração, quando eu vou em alguma igreja, eu falo para a igreja que bem-aventurado é o filho que tem uma mãe de joelhos dobrados. É verdade. Porque eu me lembro quantas e quantas vezes que eu chegava embriagado em casa, bêbado, e a minha mãe se assustava com o barulho da porta, que a gente já entrava com tudo para dentro, né? Sim. E ela estava com os joelhinhos dela dobrados, ali chorando, orando pelos filhos. Meu Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. É. E como que foi assim, presbítero Moacir, a infância do senhor? Foi aquela infância tranquila? Como que foi aí? Nós tivemos uma infância tranquila, assim, eu trabalhando, já comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, trabalhava na fábrica de calçados, nós fomos crescendo, só que cheguei ali na base dos 15, 16 anos, já comecei a entrar na bebida, já estava viciado no cigarro. O senhor entrou na bebida, como que foi? Foi influência de amigos? Sim. Foi mera curiosidade? Sim, a gente tinha um grupo de amigos e a gente começou a querer montar uma banda, sabe, a banda de show, fazer show. Então o senhor sempre gostou de cantar? Sempre. E aí foi indo que a gente foi de bebida e festa, essas coisas, que eu acabei me embriagando, me tornando viciado na bebida, né? Isso acabou comigo de uma maneira terrível. Mas Deus sempre ouvindo a oração de uma mãe. Sempre a mamãe tinha aquela esperança. Por isso que eu digo que a fé de uma mãe move montanhas mesmo, né? É verdade. Sempre ela confiante em Deus, por mais errado que a gente andava, a gente quase entrou no caminho das drogas também, mas nunca deu para mim as drogas. A gente tomava aquele chá de bute, chá de cogumelo, aquelas coisas do mundo lá, né? Mas em questão de maconha, essas coisas, a gente nunca entrou assim de corpo e alma, sabe? Foi só uma coisa mais para experimentar. Mas a bebida, meu Deus, a bebida foi demais. Para mim poder dormir, eu tinha que dormir bêbado, senão eu não dormia. Meu Deus do céu. Então, desde a primeira vez que o senhor experimentou, o senhor embebedou? Demais. E depois a gente pega aquela adolescência, né? Eu me lembro quando partiu o Dinho, que é o pai do meu pai, sabe? O meu avô. Quando ele partiu desse mundo, um homem de Deus, né? Eu fui no velório dele embriagado, bêbado. Meu Deus. Aí a primeira vez que meu pai me bateu, eu tinha o que ali uns 15, 16 anos.
para mim. E brigou comigo, me bateu. Nunca meu pai tocou, mas quem chamava a nossa atenção e batia em nós era a mamãe, né? A mamãe judiava, nunca judiava, para corrigir mesmo, né? E assim a gente foi aprendendo a servir, né, o mundo e servir em casa a mamãe, andar, sabe, não dar naquele negócio para não sair muito da linha. Então, assim, apesar de beber, mas o senhor nutria aquele respeito. Sim, cuidado, trabalhava, sempre levava o dinheiro em casa, sempre ajudava em casa, né, fazia os deveres de casa, ajudava, trabalhando sempre, graças a Deus. E o papai sempre ajudava nós. O papai sempre ajudou, mas a gente vai criando aquela expectativa do mundo, sabe? De repente, você entra numa banda, faz sucesso. Nós participávamos de shows, nós íamos em circo cantar, e, sabe? Fazer apresentação em festas. E bem no fim, aquilo só foi indo de mal a pior para nós, porque bebida era uísque, era cachaça. E quando eu vi, não tinha mais volta. Que ganhava já gastava ali também. Já gastava. O salário da gente ia tudo para isso, né? Tudo para festa, para essas coisas. Ô, presbítero Moacir, o senhor, desde quando eu cheguei aqui em Curitiba em 2013, sempre esteve ali à frente das aberturas de culto, né? E conta para mim, como que foi essa questão de descobrir esse pendor pela música? Vem de família isso aí também? Como que é? Já meu pai já era meio músico também, já gostava de violão, ensinava nós. Só que não era aquilo, né? Era sempre uma meia dúzia de nota ali, já sabia cantar, então já estava no auge, né? Então, e sempre foi assim, pouco, não só meu pai, como eu tenho meus tios que eram maestros da Assembleia de Deus, o tio Antônio, muitos músicos na igreja, hoje ainda nós temos muitos músicos na igreja, e só nós que se desgarramos completamente da presença de Deus. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, né? Glória a Deus, glória a Deus. E quanto tempo? O senhor começou ali por volta dos 15, 16 anos e durou quanto tempo esse período assim de escravidão no álcool? Eu fui até os 37 anos. Até os 36 para 37 anos. Para mim não tinha mais saída, já estava viciado, eu me amiguei com uma mulher, que hoje é minha esposa, né? Vivemos 12 anos juntos, e ela tinha uma lanchonete. Aí nós transformamos num karaokê, transformamos em várias coisas, aquela lanchonete, né? E eu só bebendo. Eu achava tão interessante que lá em casa eles não tomavam água. Meu enteado não tomava água, nem minha esposa, mas era refrigerante, essas coisas. Aí eu pegava a garrafinha dentro da geladeira, eu jogava água fora e colocava cachaça dentro. Meu Deus. Lá atrás, no ranchinho, atrás de uma cômoda, alguma coisa, tinha 1 litro de cachaça. Lá no outro canto tinha 1 litro de cachaça. Então sempre tinha, sempre de manhã cedo eu já tomava uma cachaça com mentruz, com vermute. Era o café da manhã. Café da manhã. E assim a minha vida ia indo. Até que eu adquiri uma cirrose hepática avançada. Aí comecei a passar mal, não consegui trabalhar. Aí veio as confusões, as brigas, né? As contendas dentro de casa. Acabei me separando da minha esposa. Fui para a casa de um irmão meu. E esse meu irmão tinha uma lanchonete lá na praia de Matinhos, entre Matinhos e Caiobá, bem na divisa, ali onde passa um riozinho. E ali eu comecei a cuidar do bar para ele durante a noite, era um bar 24 horas, né? Ele, a esposa, cuidava durante o dia, que tinha mais movimento, e eu ficava à noite, era só o prato que o inimigo me ofereceu. E ali nós ficávamos jogando sinuca, baralho, truco, e bebendo a noite toda. E a minha vida foi indo de mal a pior, né? E a minha esposa, aqui, claro, minha mulher, sempre me procurando, querendo que eu voltasse, né? E aquela luta, eu lá escondido. Ela nem sabia que eu estava lá. Eu pedi para a família não contar nada. Aí lá eu conheci uma mulher, uma senhora morena alta. Ela dizia que era uma ex-chacrete do Chacrinha. Ela era uma mãe de santo. Aí ela falou para mim que ela sabia do meu caso, que eu tinha em Curitiba com essa mulher, que ela estava atrás de mim, né? Ela falou, vamos fazer essa mulher te esquecer, moça. Você vai para Curitiba, compre lá tantas velas vermelhas, tantas velas pretas, compra lá isso, com mais de uma lista. E eu vim para Curitiba, comprei tudo que ela mandou, né? Que era para mim, essa minha ex-mulher que estava separado dela, esquecer de mim, não ficar pegando no meu pé. E eu peguei, vim, e ela me ensinou umas rezas lá, os negócios, e o que foi que eu fiz? Eu comecei a ir na beira do mar, da praia, e acender aquelas velas e fazer aquela reza. Até que chegou uma noite, não sei se foi na terceira ou na quarta noite, que eu estava indo, aquilo quebrou na minha mão, aquelas velas preta e vermelha. Quebrou, eu acabei jogando tudo dentro do rio. Falei, não vou fazer mais essa porcaria. Eu já estava meio bêbado e voltei, né? E ela descobriu isso. E ela chegou dando um recado para mim na lanchonete, falou, olha, Moacir, Iemanjá vai te matar.
Ela não aceita mais nada de você porque você zombou e falou um monte de coisa, né? Eu falei, então deixa que ela me mate e pronto. Estou um pouco preocupado. A vida da gente parece que não tinha valor nenhum, né? E a mamãe sempre orando, sempre em oração. Aí aconteceu que, passados tempos, ela falou, aí nós fechamos aquele bar 24, veja só como que Deus opera, que coisa tremenda. Aí nós fomos para Itapuá, Santa Catarina, né? Não, Barra do Saí, Santa Catarina. E lá nós fomos para Barra do Saí, pular carnaval. Eu tinha ali meus 30 e poucos anos já. E lá nós fomos se embriagar no carnaval, pula carnaval, noite toda. Chegamos na casa que nós estávamos parados, era umas 8h30, mais ou menos. 9 horas o pessoal resolveu ir para o bar, para o mar, né, tomar um banho. E eu fui junto bêbado. Meu Deus. E fui junto com eles, e chegando na beira do mar, você vê, eu entrei num lugar ali, onde a maré estava baixando, e ali o rio Saí-Mirim e Saí-Iguaçu desembocava ali naquela ponta, aonde que eu fui entrar. Aí na que eu entrei assim, eu já me perdi, deu câimbra no meu corpo, a água me levou lá para o fundo, a maré me levou, e eu sei nadar, sabe, sei nadar muito bem, graças a Deus, e eu perdi todas as minhas forças, e fiquei paralisado, fiquei ali sem poder me mexer, e fiquei assim, eu sentia minha cabeça bater no fundo do oceano, minhas costas, porque o mar estava bem agitado por baixo, pois os 2 rios desembocavam ali, né? Aí, de repente, quando eu vi assim, eu vi que eu estava morto já. Não tinha mais, estava no fundo do oceano. Eu olhava assim, a água lá em cima, assim, parecia um espelho, eu via o sol do outro lado. E ficava naquela situação ali, eu fiquei, meu Deus. Aí a minha cabeça deu assim, um barulho do sino, fez pim, aquele som assim. Eu vi a minha vida, presbítero, passar assim num relâmpago, bem assim, sabe? Eu vi meu avô orando por mim. Eu vi minha mãe de joelhos orando por mim. Eu vi quantas vezes que eu ia na igreja. Tudo aquilo foi passando assim, câmera lenta. E eu falei, eu morri, mas a minha mente ainda está viva ali. Eu estava lúcido ali, lúcido, no fundo do oceano, olhando. Aí me deu um quebrantamento assim. Eu falei, se o Senhor me tirar daqui, eu vou servir ao Senhor. E de repente me deu uma força, eu consegui chegar em cima. Aí eu fiquei boiando, deixei a água me levar, a água me levou embora. E o pessoal me procurando, todo mundo dizendo, Moacir morreu afogado, Moacir morreu afogado. E corre. E nós não tinha salva-vida, quer dizer, tinha um salva-vida ali, tinham. Aquele que é poderoso, né? Aquele é o salva-vida mesmo. E eu peguei, fiquei boiando, fui até onde que a água não estourava mais as ondas, sabe? Era só aquelas lombadinhas, que eu precisava tomar fôlego. Ali eu consegui tomar fôlego. Quando estava mais ou menos bom, assim, que eu vi que o meu corpo já estava reagindo, eu comecei a nadar de volta, né? E o pessoal correndo com boia para lá e para cá, outros procurando num canto, porque a água me levou. Eu vi o pessoal lá como um grãozinho de feijão, lá na beira da praia. A família toda lá preocupada, correndo, meu irmão estava chorando. Aí eu peguei e consegui voltar. Mas interessante, que no que eu tentava voltar para a beira da praia, eu sentia alguém do meu lado. Eu sentia como tivesse alguém do meu lado dando força. Força, vai que você consegue, vai que você consegue. E eu ali nadando, boiando. E de repente, quando vi, a voz disse para mim assim, aí já está dando pé. Aí eu peguei, me apontei, a água batia aqui no meu peito. E eu consegui voltar para a beira do oceano. Que coisa. Na beira da praia. Daí o pessoal me abraçou, eu fiquei chorando, mas chorei, me quebrantei. Aí nós fomos para um camping que tinha lá, e eu desci o morro, sentei num tronco de árvore lá e comecei a falar com Deus. Agradecer a Deus por aquele milagre, por ter me tirado do fundo do oceano. E esses tempos eu fiquei na dúvida, falei, meu Deus, será que eu vou contar uma coisa dessa? Porque para mim eu tinha morrido no fundo do mar. Aí eu conversando com a irmã Esther, esposa do pastor Fernando Koenig, e ela falou, sabia, irmão, que a pessoa, quando morre, o coração para, mas a mente ainda está funcionando. Eu falei, meu Deus, foi isso que aconteceu comigo. A mente ainda estava assim, porque eu estava lúcido na hora, eu conseguia ver, eu estava com o olho aberto. Tudo aquilo. E foi isso que aconteceu. Daí eu consegui ter força, nadar, vim para a beira da praia, fui lá desci uma pirambeira que tinha lá, perto do camping lá, e lá eu fiquei chorando e falando com Deus. E isso foi no mês, mais ou menos, de fevereiro, época de carnaval, foi fevereiro. Aí, quando foi no mês de abril, fevereiro, março, abril, no mês de maio, inaugurou uma igrejinha, uma comunidade evangélica próxima à nossa casa. E eu já não tinha para onde ir mais, sabe? Eu parava na casa de um parente, parava na casa de outro, eu já tinha voltado para Curitiba. Mas o senhor não tinha voltado para a esposa ainda? Não, ainda não. Aí eu comecei a correr de um lado para o outro, sabe? Aí eu estava em casa, num quartinho, lá no fundo da casa do meu pai, tinha um quartinho assim, eles me colocaram ali, porque eu era alcoólatra, né? Ficava andando pela rua e... Às vezes, quantas vezes que eu me acordei na beira do trilho do trem? Uma vez eu me acordei, aquele sol batendo na cara assim, me acordei, aquele barulho, o trem passando em cima assim, aí eu deitado ali. Ó. Como fui para ali, não sei. Eu ficava completamente desnorteado. Não, sim, andava de um lado e... Como esses andarilhos, que às vezes anda sem ter lugar para ir, sabe? Eu estava desse jeito.
Aí aconteceu que eu estava nessa situação, nesse quartinho morando, aí eu estava saindo para ir para o bar. E essa igrejinha tinha inaugurado no dia 1º de maio, um feriado. Uhum. Aí minha família toda alegre, estava todo mundo congregando, minhas irmãs, sabe, meus cunhados, minha mamãe estava indo com eles. Aí eu saí do quarto, eu passei assim pela porta da casa da minha irmã, que era do ladinho assim, né, a Cláudia estava ali lavando a louça. Tal. Daí ela me chama de Silo, né? Ela falou, Silo, vamos com nós na igreja hoje? Eu falei, não, estou indo aqui no bar, nós vamos fazer um truquinho ali e tal. E tentei disfarçar, né? Uhum. E quando eu cheguei no portão, eu falei, por que eu não vou na igreja com eles? Que custa aí uma vez uma oportunidade? E fui. Cheguei na porta da casa dela, estava ali na pia lavando a louça, eu falei, Cláudia, hoje eu vou com vocês na igreja. Imagina a Ela alegria deu dela. um glória a Deus, tão lindo naquela cozinha, sabe? Ela Imagina. deu aquele glória a Deus, ela correu, saiu correndo, largou as coisas aí, foi lá na porta do banheiro, que meu cunhado estava tomando banho, que eram umas 7 horas mais ou menos, ela bateu na porta do banheiro, ela falou, Gé, o Ciro vai com nós na igreja. Lá de dentro eu vi ele dar um grito, é hoje! Que coisa tremenda. Isso é uma profecia, né? Aham. Então a Aí- família já estava assim, digamos, com aquela expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa pelo irmão. Sim, estava orando. Muitos já não, né? Muitos achavam que o Moacir, eles já comentavam assim, que a qualquer hora vão achar o Moacir morto aí. Dava pro perdido. Nossa, porque a cirrose hepática não estava podendo trabalhar, eu me sentia muito mal, passava mal, ainda mais de bebendo, e bebendo. Aí o que acontece, irmão? Aí eu peguei e fui com eles. Fiquei esperando, fui com eles. Quando eu adentrei naquela igreja, eu sentei bem no fundo, eles foram para frente, eles faziam os trabalhos deles, eu fiquei lá no fundo. Meu irmão, parecia que todo mundo sumiu daquela igreja, só ficou eu e o pastor na mensagem. Meu Deus. E os louvores, então, meu Deus, aqueles louvores quando eu ouvia, né, aquilo entrava assim, dentro da gente assim, e eu ficava olhando, nas horas da oração, aqueles irmãos com os olhos abertos, assim, olhando para cima, chorando, uns falavam língua que estranha, falei, meu Deus, que lugar gostoso. Que tremendo. Fazia o quê? Uns 30 anos que eu não ia na igreja, uns 25, 30 anos, e aquilo começou a me alegrar, me fortalecer de um jeito assim, sabe, eu via, parece muralhas caindo assim, sabe, parecia que Deus estava me levando assim. Eu falei, que lugar gostoso é esse, meu Deus? Mas tinha um salãozinho cheinho, uma igreja nova que tinha aberta ali. Uhum. Aí eu me alegrava com aquele povo. Aí veio a mensagem. Deus falou comigo. Deus falou comigo. De repente, o pastor, no último momento, ele falou, vamos fazer a última oração. Vamos encerrar mais esse trabalho. E ele colocou a igreja de pé e começou a orar. Olha que oração simples que eu fiz, presbítero. Eu cheguei assim para Deus. Eu ali me coloquei de pé com um cigarro no bolso, doido para sair dali para tomar uma. E eu falei, meu Deus, será que a minha vida tem jeito? Aí o pastor lá na frente, amém, 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 igreja, amém, amém. Parou. Lá atrás, aquele rapaz lá atrás. Eu olhei para ele, você vem cá. Você acabou de perguntar para Deus se a tua vida tem jeito. Eu falei, meu Que Deus, coisa eu tremenda. pensei, nem O senhor falei. nem verbalizou, nem Não, nada. nem abri a boca, eu pensei. Eu perguntei para Deus, ele falou, Deus está me dizendo que a tua vida tem jeito, sim, senhor. E eu pensava comigo, o que Deus vai querer com um bêbado que nem eu, um fumante, já estou louco para fumar um cigarro, já estou... E o que Deus vai querer comigo? Ele falou, e outra coisa, você está preocupado com 2 vícios teus que você acha que não consegue deixar? Se você tiver fé, Deus vai te abençoar, ele falou, você vai quebrar esse laço aí. Uhum. E eu falei, eu creio. Ele falou, então seja feito conforme a tua fé. Aí eu voltei para o lugar, encerraram o trabalho. E sabe o que eu fiz quando saí dali? Direto para o bar. Meu Deus. E isso foi no dia... Saiu da mesa do Senhor e foi para a mesa dos demônios. Foi na mesa do demônio. Fui direto para o boteco. E isso foi no dia 14 de maio, que eu tinha ido, porque a igreja inaugurou no dia 1º de maio, no dia 14. Aí foi indo, meu irmão. Eu fiquei naquela situação e dentro do bar. Só que havia algo diferente. Eu não conseguia, assim, a pessoa chegava fumando perto de mim, eu já ficava, vai essa fumaça para lá. Nunca tinha reclamado. A bebida já não era aquilo, porque sabe aqueles copinhos de pinga? Aqueles cálicezinhos, aqueles copos, eu tomava 11, 10, 12, e 9 copos daquele dá uma garrafa de pinga. Porque eu trabalhei muito tempo com bar também. Aí, eu tinha que tomar tudo aquilo, né? E, de repente, aqueles caras tomando pinga perto de mim, aquele começou, daí eu fiquei pensando lá no boteco, né? Eu falei, Deus está me libertando, o que eu estou fazendo aqui? Oh, me dei que saudade. Peguei e voltei para aquela igreja. Fiquei ali uns 3 meses. Isso foi maio, junho, julho. Isso. Aí aconteceu um episódio muito triste ali na igreja e a igreja fechou. E ela foi para muito longe, sabe? Aí minhas irmãs saíram da igreja e voltaram para casa, as 2 irmãs minhas. Meus cunhados também saíram.
Meu sobrinho ficou em casa com a minha irmã, também não foi mais para a igreja. A minha mãe e meu pai não deixou mais ela aí também. E eu fiquei naquela situação. Uhum. Eu já estava praticamente liberto da bebida, já não estava mais fumando, irmão, quase. Que lindo que estava. E eu ali, sabe, eu falei, e agora? Eu vou naquela igreja. Fui. Parece que eu saí de lá pior ainda. Fui em outra igreja. Fui em vários ministérios. Né? Não que Deus não estivesse lá, né? A verdade é uma, porque nós somos barro. O Senhor pega o barro, ele molda, ele faz vaso, e ele põe cada vaso no seu lugar. E eu tentei vários. Daí meu irmão, que congregava numa igreja, está congregando até hoje, é diácono lá, a esposa dele é evangelista. E ele chegou e me convidou para ir numa igreja lá próxima à casa dele. Ele falou, só que eu não vou poder estar lá, moço. Você vai lá, que lá é uma bênção, tu vai gostar. Lá no Jardim Paranaense. E eu fui. Meu Deus, eu saí de lá tão vazio, tão triste. Sabe o que é, presbítero? Você sentia aquele gosto aqui da bebida na garganta? Passava uma pessoa fumando perto de você, já fazia um mês, mais ou menos, quase 2 meses que você não fumava, dá vontade de pegar o cigarro da mão do cara e comer ele aceso. Eu vim chorando daquela igreja. Eu falava, Senhor, eu não estou aguentando, Pai. Eu não estou aguentando aqui na minha garganta. Passava na frente dos bares abertos, que eu vim de a pé do Jardim Paranaense para cá, parecia que tinha umas mãos assim, ó. Eu nem olhava para dentro do bar. Que coisa. Meu Deus, aí eu cheguei numa situação tão terrível, sabe? Uma situação. A hora que eu passei na porta da casa da minha mãe, meu pai estava jantando, estava terminando de jantar, ele empurrou o prato assim, me olhou com um cara feio, que ele sabia que eu era um bêbado, né? Ele não acreditava quando tinha parado de beber, não acreditava. Aí eu passei, a mãe falou, filha, vem jantar, filha. Eu falei, não, mãe, eu vou para o meu quartinho, eu vou dormir, eu vou orar. E eu comecei a orar, irmão. Meu Deus. Eu orar. E deu 11 horas. Deu meia-noite, eu chorava, soluçava na presença de Deus, eu falava, Senhor, aqui, Pai. Mas eu chorava assim, não tinha mais força, sabe? Eu só soluçava assim, de tanto que eu chorava. Aí, de repente, já era quase 2 horas, eu me levantei dali da minha cama, naquele quartinho que eu estava, eu fui lá na beira da porta, apaguei a luz e me deitei. Aleluia! Quando eu me deitei, o meu quarto brilhou, uma luz assim, mas eu olhei a lâmpada apagada, mas meu quarto estava brilhando, dentro do meu quarto, brilhando, aquela claridade linda, e eu ali deitado, paralisado ali, eu falei, Deus está aqui, alguma coisa Deus está fazendo, e eu ali naquela alegria, sabe, e de repente quando olha aquele menininho vindo na minha direção, uma criancinha, assim, com a bigazinha embaixo do braço, sorrindo para mim, foi lá na beira da cama, eu deitado lá ali, paz do Senhor Jesus, falei, Pai do Senhor, irmão, que bom que o irmão está aqui. Eu pedi para Deus enviar um anjo mesmo, porque eu estou passando uma luta aqui na minha garganta, eu sinto o gosto da bebida, daquelas batidas, daquele samba, e eu já estou tremendo. E comecei a contar para ele, não precisa dizer nada. Deus ouviu a tua oração. Meu Deus, quando ele falou aquilo, ele contou dos projetos de Deus, assim, ele ficou ali, 3, 4 minutos no máximo. Daí ele falou para mim, Deus tem um projeto na tua vida. Deus se agradou muito de você, Ele recebeu a tua oração. Fica tranquilo que uma porta Deus já abriu, em teu favor. Aí, ele falou, fecha os teus olhos que eu vou orar por você. Eu fechei meu olho deitado, eu senti a mão dele. E não foi uma visão, um sonho, foi algo tão real aquilo ali. E eu me alegrando no Senhor, ele orou ali por mim. Daí quando ele disse amém, eu abri o olho e ele disse amém. Eu falei amém. Ele falou, agora nós temos que ir. Eu falei, você não está aqui sozinho? Ele disse não. E ele olhou para o lado, quando ele olhou também olhei, estava ali, irmão, aos pés da cama, assim, aquele ser maravilhoso, aquelas vestes brilhavam, os cabelos brilhavam, sabe, eu não conseguia ver a face, mas eu dava para perceber que aquela pessoa que estava ali, aquele anjo que estava ali, estava feliz, sabe, ele pegou na mão daquela criança, uma mão luminosa daquela, e a outra mão se aproximou de mim e disse, repouse na paz do Senhor. Quando ele falou isso, eu pisquei, quando eu pisquei, meu quarto estava escuro. Mas quem que dorme, presbítero? Meu Deus. Depois de uma visão dessa. Aleluia. Uma visitação de Deus. Eu peguei, quando meu quarto estava escuro, eu pulei da cama, fui lá, acendi a luz e comecei a procurar aquele menininho, e procuro de um lado, e procuro do outro, e nada. Mas a alegria era tão grande, eu começava a cantar aqueles louvores que eu lembrava, sabe? Aqueles corinhos que nós aprendíamos na igreja, quando eu era pequeno, né? As águas do Rio Jordão limparam toda a lepra de Naamã. Eu comecei a cantar tudo que eu sabia, e comecei a glorificar Deus. Aí, quando foi 6 horas da manhã, eu não consegui dormir, mas para mim foi só bênção. Minha mãe chamando, era às 6h30 para ir trabalhar. Quando eu abri a porta, eu abracei minha mãe chorando. Eu falei, mãe, Deus me visitou. Aleluia, Deus me visitou aqui, mãe. E o anjo do Senhor disse que Deus já abriu uma porta para mim.
Agora eu não sei onde que é, mãe. Mas Deus abriu, ela falou, filha, a mãe estava orando. Ela disse, filho, você lembra aquela vez, a última vez que você chegou bêbado em casa? Que você foi pular o muro, você caiu? E realmente eu cheguei, tentei abrir o cadeado, com a chave do cadeado, não consegui. E a muro era assim, tinha uma gradinha de ferro. E eu pulei. No que eu pulei, eu caí. A minha mãe estava orando, ela abriu a cortina, ela viu o filho dela lá. Ela correu na casa do lado, que é do meu irmão, falou, corre lá, ajuda a pegar teu irmão que está caído lá na frente. Ela falou, filho, aquele dia, enquanto teu irmão se arrumava para ajudar a pegar você, para levar para o teu quarto, eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, ele era uma criança e eu apresentei ele a ti, pai. Olha o que o diabo está fazendo com meu filho. Pai, ele não é filho do diabo, ele é teu, pai. Ela começou a orar, ela falou que fez uma oração ali diante de Deus. Ela disse assim, filho, a partir daquele momento, eu senti que Deus ia te trazer. Porque Deus colocou uma paz tão grande dentro de mim. Olha onde que você está indo, filho. Olha. Aí eu falei com um amigo meu que congregava naquela igreja que fechou, né? Muito querido ele. Sempre saia comigo para ir nas igrejas. Aí eu convidei ele para vir aqui nessa igreja. Vamos naquela igreja terminal do Boqueirão ali. Daí ele falou, não sei o que lá. Não, vamos lá. O senhor tinha conhecido aqui quando era o Planalto, na vida pregressa? Sim, eu participei de muitos bailes aqui. É mesmo? Dancei muitos bailes aqui no Clube Planalto. Aí eu conheci a igreja quando a igreja era no terminal. No que Carmo. Eu passava, que eu saía do bar e ia passar, nos ia lá por aqueles lados, à tarde, que eu tinha que ir lá no Banco Bomeirinhos, que tem ali perto na passarela, agora acho que é outro banco, né? E eu passava sempre ali, eu via o pessoal orando, louvando a Deus. Eu parava com a minha bicicleta ali e ficava olhando. Aí eu ia para o banco. Mas nunca passou na minha cabeça de um dia estar nessa igreja. Só que daí eu senti de vir aqui e o Vitor veio comigo, assim, meu amigo, sabe? Nós entramos aqui numa sexta-feira. Aí, não é na sexta-feira, não, segunda-feira. Primeiro culto nós viemos. E viemos aqui. Aí o pastor Oswaldinho que fazia o culto naquela época. Que mensagem, meu Deus. Primeira coisa que eu perguntei a Deus, falei, Senhor, será que eu posso servir o Senhor aqui nessa igreja? Eu perguntava para Deus, eu não queria tomar decisão por mim mesmo. Será que eu posso, Senhor? Daí ele pegou mensagens, louvores, tudo falou comigo, sabe? Eu falei, é aqui. Aí, de repente, o pastor Oswaldinho fez um apelo. Aí eu fui para frente, vem, irmão. Ele pôs a mão na minha cabeça, ele falou, está vendo esse irmão aqui, ó? Deus vai abençoar, ele vai ser usado aqui dentro. Pastor Oswaldinho. Com essas palavras. Isso em 98. Meu Deus do céu. 1998. Essas palavras o pastor Oswaldinho usou. Aí terminou o culto. Fui na terça-feira. Terça-feira estava eu de volta aqui. Evangelista Toninho. Meu Deus, o testemunho daquele homem, a mensagem, eu chorava, eu falava, Senhor, é aqui, Pai. Ajuda, deixa eu servir o Senhor aqui nessa igreja. Se precisar de um tempo, fala aí, irmão. Fique em paz, filho. Aí, passando o tempo, né? A mensagem, ele fez apelo, opa, eu quero. Vem à frente, meu irmão. Os irmãos faziam apelo, o senhor ia sempre. Quarta-feira, a primeira vez que eu vi o pastor Ademar aqui na igreja, né? Conheci o pastor Ademar, vamos passar para ele e tal. E eu fiquei ali, perto daquela coluna, sentadão ali, só ouvindo, mensagem linda. Tal, os louvores maravilhosos, eu me alegrando e chorando. E era muito revelado. Eu me lembro que tinha 3 obreiros grandão, porque eu também era grandão, né? Tinha 3 obreiros, que era o Ezequiel Barbosa, filho da irmã Maria Barbosa. Sim. Era o Cristiano, e tinha outro irmão que era o Cláudio Calil, que mais tarde ficou pastor aqui na igreja. Os 3 iam me segurar do trabalho que dava. Quando o pastor Ademar colocava a mão na minha cabeça, parecia que tinha colocado um saco. Então o senhor veio e, apesar dessa experiência que o irmão narrou agora há pouco, ainda estava em processo de libertação. Estava ainda, porque a gente tinha muita coisa, sabe? A gente tinha muita coisa para consertar ainda, irmão. Até porque o senhor comentou lá atrás, assim, eu fiquei até pensando, a que ponto, né, presbítero, a pessoa que se afasta dos caminhos do senhor pode chegar? O senhor veio de um lar cristão, tinha uma mãe que estava sempre intercedendo, mas foi indo a ponto de oferecer sacrifício aos demônios, né? E Iemanjá, como a Bíblia fala que quem sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios, né? Então, assim, querendo ou não, isso abre assim, uma brecha muito grande para o inimigo entrar. Exatamente. Com tudo, né? Foi por isso que aconteceu todas essas coisas, né? Essas revelações. Eu era muito... E eu manifestava, eu pegava ali, até que Deus foi purificando, né? E eu pedia a Deus, o que acontece, Senhor? Quando eu vou para frente, quando eu sou revelado, acontece isso.
O que tem que atrapalhar o Senhor? Me mostra que eu tiro. Eu tinha muita coleção. Eu tinha camisas de clube de futebol. No de São Paulo eu era corintiano, no Rio Grande era gremista. E tinha uma paixão, sabe? Então aquelas camisas, aqueles boné de clube, eu fui rasgando e queimando. Eu tinha uma coleção de cédula, que quando nós tínhamos o bar, eu tinha um amigo que ele era comissário de bordo, ele viajava muito, né? E ele trazia cédula, a gente fazia negócio, trocava por bebida. Que coisa. Eu tinha cédula, eu tinha um álbum assim que tinha cédula de vários países, da Argentina aqui, 100 mil pesos, né? Tudo aquelas dinheiro, tudo assim, tinha tudo, coleção. E aquilo tinha, quando eu mostrava, eu ficava de olho para que ninguém abrisse o plastiquinho, sabe? Podia abrir assim a página. Era um ídolo do coração. Nossa. Mesmo. E foi uma das primeiras coisas que Deus colocou para me tirar, sabe? Se você fosse na minha gaveta, lá tinha a coleção da Playboy. Tudo aquilo Deus foi tirando, quebrando tudo. Quando eu peguei eu abri aquele álbum, sabe? Que é abrir o álbum assim, você pegar aquelas notas e começar a rasgar uma por uma. Meu Deus. E olha que tinha oferecido dinheiro para mim para aquelas notas. Eu falei, se isso aqui vai querer E o senhor me prender, poderia ganhar dessa perspectiva? Exatamente. Mas eu vi que como eu estava indo naquele erro, aquilo não agradava a Deus, eu ia vender para alguém que Deus não ia se agradar. Né? Eu preferi queimar tudo, rasgar tudo. E fui queimando, fui mudando completamente de vida, né? Aí foi que Deus foi operando. E o tempo foi passando, sabe? E eu buscando a Deus. E aqui eu vim na quarta-feira, conheci o pastor Ademar. Que benção. Na quinta-feira aqui era culto com as irmãs naquela época, sabe? Quinta-feira. Aí a mensagem foi linda, eles fizeram apelo e eu aceitei a Cristo novamente. Eita, e estava sempre vindo, sabe? Até que chegou uma sexta-feira, né? E eu pedindo a Deus, Senhor, será que não é aqui, Pai? Eu preciso de uma confirmação. Eu aprendi isso por um primo meu, sabe? O meu primo falou para mim, mas você sabe o que aconteceu comigo? Para mim casar com a tua prima, a gente se conheceu numa igreja tal, só que a gente só se namorava, só se paquerava, a gente se respeitava, né? Se conversava numa boa. E eu queria casar com ela e ela queria casar comigo. Só que a gente nunca comentou um com o outro. Olha como é que é as coisas de Deus. Aí, eu falei em oração, irmão. Eu estava orando e eu falei para Deus em espírito. Falei, Senhor, se for para ela ser a minha esposa, eu quero que o Senhor me dê as alianças de presente. E ele fez aquele voto com Deus. Se for para mim, o Senhor confia, me dá as alianças de presente, Pai. E disse que passou 2, 3 meses, não esqueceu. E disse que eles estavam no culto na igreja dele, lá, cultuando a Deus. De repente, no final do culto, uma irmã lá ergueu a mão, pastor, só um minutinho. Posso só um minutinho, uma palavra bem rápida. Eu sou de São Paulo, sou irmã tal, congrego em tal ministério. E eu passei em frente de uma joalheria. E eu vi um par de aliança. E Deus me fez comprar. E eu falei, mas Senhor, para que esse par de aliança? Aí você vai levar em tal lugar. Eu vim lá de São Paulo, aqui, ela morava ali no Tabuleiro, onde nós tínhamos aquele bar 24 horas, onde eu cuidava, elas moravam ali. Eles têm a igreja deles até lá hoje. Nós temos uma igreja lá no Tabuleiro também. Aí, do lado do Tabuleiro tem aquele hospital, tem aquele valetão onde eu joguei as velas, sabe? Que eu falei. Aí, e o bar ficava do lado da BR, do outro lado, assim, bem na esquina também, onde eu cuidava. Aí ele fez esse voto, de repente essa mulher apareceu lá, aqui, pastor. Abriu. E ele só deu olho. Aqui tem um par de aliança, e tem um jovem aqui que fez um voto com Deus. Meu Deus, que coisa. Jovem, cadê você? É a confirmação de Deus. É você não que se pediu para Deus, jovem. E ele chorando. Foi você mesmo. Está aqui as alianças. Aí eles aproveitou o mesmo momento e falou, pastor, a Márcia vai ser minha esposa, pastor. Imagina, uma hora dessa eu não tinha mais dúvida. É coisa tremenda. Aí eu aprendi muitas coisas a gente vai aprendendo, né, conforme o tempo. Aí eu fazia muito voto com Deus e Deus me abençoava, Deus falava comigo. Aí aconteceu que numa sexta-feira eu vim num culto aqui. Eu estou bem tranquilo no culto, ali ouvindo a palavra. O pastor Ademar foi pregar. Daí antes, quando ele assumiu, ele orou com a igreja, ele falou, olha quem está lá atrás, Tiaguinho, vem cá menino, vem cá louvar a Deus. Meu Deus, eu sentado ali perto daquela coluna. Quando aquele menininho passou no corredor, eu falei, Jesus, esta criança que estava no meu quarto, Pai. Meu Deus do céu. Aquele menino quando passou, mas do mesmo jeito, irmão, com a Bíbliazinha embaixo do braço, sorrindo. Foi lá, estendeu a mãozinha, o pastor Ademar deu paz do Senhor. O pastor Ademar colocou uma cadeira atrás do púlpito, colocou ele de pé, porque ele era tão pequenininho. Aí ele tinha o costuminho de falar, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Daí ele cantava um cântico, um corinho, né? E voltava para o banco dele. E quando ele voltou, eu fiquei olhando para aquele menino. Meu Deus, eu falei, meu Deus, está aqui essa criança dentro da casa do Senhor. E aquela voz confirmou para mim, sabe? E é aqui que eu tenho uma obra na tua vida. Aí eu permaneci firme, fui buscando a Deus. E Deus foi me abençoando. E eu queria me membrar, mas eu tinha voltado com a minha esposa, né, com a minha mulher, que não era, né?
Mas ainda não tinha casado. Não tinha casado. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Nesse inteirinho aí, Deus já tinha liberto o senhor completamente da bebida? Já tinha. Já tinha. Eu tinha adquirido tanta graça de Deus. Quer ver o que acontece? Eu conheci uns irmãos aqui e eles me convidaram para fazer umas reformas, um trabalho, lá no bairro do Portão. E lá fui eu. Aí eu conversei com os proprietários lá, eram várias lojas na frente e atrás tinha um salão. Sim. Olha só como é que Deus opera, que coisa tremenda. Aí eu peguei e fui fazer. Daí ele falou, você vai reformar aquele salão ali para mim. Daí ele falou, e eu fui lá, dei uma olhadinha, estava eu com a minha equipe lá, eu falei, só que tem muita coisa, muito cavalete lá dentro, muita placa. Daí ele falou, não, você vai pegar tudo isso, que isso aí é do pessoal daquele salão, está só emprestado aqui. Você vai pôr tudo lá. Eu falei, está aberto lá. Ele falou, não, já vem alguém, já abre. Aí, de repente, chegou uma mulher, foi lá, abriu, ela falou, você que é o seu Moacir? Sim. Ó, põe, mas não mexe em nada lá dentro. Põe só na parede de cá. Põe tudo encosta na parede de cá, perto da porta. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí o pessoal começou a fazer uma limpeza, tirar as placas para fora, os cavaletes. E eu falei, vou lá ver como que é esse salão. Quando eu entrei, era um salão de Saravá. Eu olhei na parede assim, aquele baita daquele quadro de Iemanjá, falei, Jesus, olha o diabo que tentou me matar aqui. Eu fiquei assim, sabe? Olha o demônio que tentou me matar aqui afogado lá na praia, Senhor. Olhei assim, tinha um boneco, parecia uns bonecos de cera, mas o tamanho normal do ser humano, né? Um busto grande. Esse aqui deve ser o preto velho, pai. Outro demônio que tentou me matar no tanto fumar. Está derrotado em nome de Jesus. E o dentro, assim, perto do altar, assim, tinha um círculo, tinha tipo dois triângulos assim, e tinha vários punhal atravessado, coisa. E eu fui indo, lá bem perto desse altar, tinha mais um bonecão grande assim, com a capa preta por fora, vermelha por dentro. Eu falei, ó, o demônio do capa preta aqui, pai. Então tudo repreendido em nome de Jesus. Aí eu fui lá no outro lado, estava o Zé Pilintra lá sentado, sabe, um boneco bem grandão assim, né? Meio cozidão. Falei, ó, outro demônio aqui, pai. Tá derrotado, Satanás. Eu falei, mas eu estava com uma paz tão grande, assim, sabe, dentro daquele salão espírita. E eu comecei a levantar as mãos para o céu, comecei a orar, assim. As almas que entrarem aqui dentro, pai, vai repreendendo esses demônios. Queima tudo, pai. E fui orando, de repente entrou um rapaz lá, que era o eletricista. Quando ele entrou lá dentro para falar comigo, que ele estava me procurando, o eletricista, ele quase caiu de costas. Sai daqui, rapaz, sai daqui, vamos sair daqui. Eu falei, não, calma, rapaz. O Deus que eu sirvo é maior que tudo isso aqui. Eu falei para ele, tinha uma fé tão assim. Quase o senhor falou, igual Eliseu, abra os olhos do moço, Senhor, para que ele veja. Exato. Não, interessante que aquelas lojas que tinha na frente, assim, uma das donas da loja era a mãe de santo ali. Também. E eu fiz amizade com ela. Acredita que ela pedia para mim lá orar por ela? Olha que eu ia lá orar e colocava a mão sobre ela, sabe? Eu orava. E depois tinha uma outra também, que era ajudante, eu era principal da mãe de santo também lá. Eu lá orava por ela. Eu falei, não, isso não presta, Deus abençoa vocês, né? E orava e pregava. E ela sentia a presença de Deus naquela lojinha delas ali. Então, uma coisa assim que Deus foi nos fortalecendo, nos guiando, sabe? Dando sabedoria. E depois que eu encontrei esse menino dentro da igreja, estava ali, aquela visão linda que Deus me deu, tudo tinha se confirmado ali. Eu comecei a servir a Deus, ir para a igreja direto, livramento. Eu ia para frente e o pastor colocava a mão, parecia um saco de cimento na minha cabeça, agora que eu ia cair, e eles me seguravam. Até que um dia eu estava orando aqui no cantinho ali, né? Orando ali do joelho dobrado, onde que senta o coral ali, né? Eu ali em oração. De repente alguém do meu lado. Eu já tinha me casado com a minha esposa, já tinha acertado minha vida, tudo que eu queria entrar no coral. Eu estava fazendo parte do coral. Inclusive a igreja me ajudou, sabe? Eu me casei lá no cartório do Uberaba, aí trouxe os documentos, o pastor apresentou a igreja, né? Aí eu entrei em comunhão com a igreja. Meu Deus, sabe aquela hora que você vai para frente, né? Que todo mundo levanta a mão, olha, quem que recebe esses irmãos aqui? Quando eu vi aquele monte de irmãos, eu falei, se eles me conhecessem, acho que eles não iam erguer a mão, não. Aí foi indo. O tempo foi passando, eu fui consertando a minha vida, Deus foi operando. E eu ali naquela alegria, naquela paz, né? E eu estava lá em oração, já entrando, já casado, minha esposa também já tinha entrado em comunhão com a igreja. Aí, de repente, alguém assim, bateu assim, olhou assim, o pastor Ângelo. Ô, irmão, você não tem terno, não? Eu falei, tenho, pastor, tenho, mas não está bem novo, né? Está meio judiado, eu usei para algumas vezes ali. Dá um jeito, arruma um terno aí que nós vamos te levantar como obreiro. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei, ai, Jesus, e agora? Então, é aí que a gente vai adquirindo tanta sabedoria de Deus, sabe? Sim. Porque quando eu fui levantado a obreiro, a primeira coisa que eu queria falar é ficar na porta abraçando os irmãos. E eu abraçava aqueles irmãos. Receptividade. Abraçava, conversava com eles, assim, sabe? E assim foi indo. E uma vez, eu nunca esqueci isso, que me fortaleceu a minha fé.
chegaram um casal chegando, e eu vi que o camarada estava proibindo ela de entrar dentro da igreja. Você não vai entrar. Ela falou, vou, amor, vou, estou vindo sempre aqui. Ela falou, você não vai. Por favor, volta comigo para cá, não entre aí. Ela falou, eu vou entrar. Eles chegaram até próximo a mim, assim, a porta assim, antes da rampinha ali, eles ficaram ali. Naquela época não tinha rampinha, era degrauzinho. Eles ficaram ali assim, mais ou menos. Daí o rapaz falou, então faz o seguinte, você quer entrar, você entra, mas o nosso noivado acaba aqui. Ela começou a chorar, ela disse, amor, eu te amo. Eu estou pedindo a Deus para me casar com você, mas eu não vou voltar. Ela olhou para dentro da igreja chorando, ela falou, eu amo mais a Jesus. Eu ouvi aquilo, presbítero, aquilo me fortaleceu de uma maneira, e ela entrou chorando, e ele voltou para fora brabo. Ela dobrou o joelhinho dela, ficou chorando, né? Sabe, coisas assim que a gente observa, a gente vai aprendendo com tudo isso, né? Claro, dentro da casa de Deus. Experiência também. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi agora durante a pandemia, que a igreja ficou fechada. Aí o pastor Lano chamou nós, né, como presbítero da Santa Ceia e tal. Aí eu fiquei ali, e conforme os irmãos iam chegando, a gente ia dando Santa Ceia já, né, para não fazer tumulto, né, por causa da pandemia e tal. E a igreja ficou fechada o mês todo, né, ficar assim, sem culto, sem... De repente, chegou 3 irmãs na frente do portão. Quando as 3 chegaram, que elas viraram para a igreja, uma levantou as mãos aos céus e começou a chorar. As outras 2 começaram a falar em língua, sabe? A saudade da casa de Deus, irmão, era a coisa mais tremenda. Eu não aguentei, comecei a... Todo mundo que estava na porta chorava com aquelas irmãs. Não tem como. Não tem, elas Meu entraram Deus, glorificando e chorando, e glorificando a Deus, e as 3 entraram, eu falei, deixa elas, irmão, deixa elas orar. As 3 oraram, choraram. Ô, presbítero Márcio, a gente já vai explorar um pouquinho mais esse testemunho, porque, irmãos, que maravilhoso. Eu estou lendo aqui os comentários, olha... A Carla está dizendo, Deus é tremendo, louvado seja o nome do Senhor. A Débora Manuel está dizendo, lindo testemunho de fé, Deus seja louvado. O Moisés dizendo, muito bom esse testemunho, irmãos, né? Presbítero Maurílio, que inclusive vai estar conosco também no dia 31 desse mês, contando o testemunho dele. Ele diz assim, olha, quando Deus opera, irmãos, nenhuma força impede. A Claudilene dizendo, testemunho tremendo. A Nathalie Oliveira, que experiência linda. Glória a Deus. Sueli Conceição, que testemunho lindo. Glória a Jesus. Olha, a Carla está dizendo assim, não tem como não emocionar, irmãos, não tem como. A irmã Genilda, querida irmã Genilda, segue aqui conosco na segunda live, dizendo assim, olha, esses testemunhos são maravilhosos, nos edificam muito, irmão Gabriel. Que bênção, irmã Genilda, ter a senhora conosco aqui nessa segunda live. Permaneça aí conosco, irmã Genilda. A bênção vai ser grande. Eu creio que o coração da senhora vai ser assim, muito edificado ainda, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos ouvir já mais. A gente vai explorar ao máximo aqui o presbítero Márcio. A Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, né? Então nós queremos mais coisas boas para a nossa edificação espiritual. Mas agora nós vamos ao intervalo de um louvor e já voltaremos com todos vocês. Você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando,
sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Queridos e amados irmãos, vamos seguindo com a nossa live de hoje. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando em nome do Senhor Jesus. E vamos continuar explorando aqui, né, esses tesouros preciosos. Presbítero Macio, o senhor comentou agora há pouco aí que o pastor Ângelo deu aquela cutucada, perguntando se o senhor tinha um terno para cooperar. Como que foi o início da cooperação na obra? O senhor começou ali pelo púlpito, né? Não, foi pela porta. Exato, eu fiquei muito tempo na porta, mas era muito curioso com tudo isso, sabe? Eu queria sempre estar lá na frente, às vezes quando o pastor orava pelos dons, eu queria estar segurando para ouvir a oração daqueles irmãos na hora de repreender os demônios, sabe? Tudo aquilo eu guardava. Sim. Então eu ia lá para segurar. Às vezes a pessoa nem estava, mas eu queria estar lá para abraçar o irmão, pra ouvir, né? Eu era muito curioso também com relação aos batismos. Eu lembro que eu cheguei para o pastor Dorizon, eu falei, pastor Dorizon, eu tinha tanta vontade de ficar junto com vocês lá, mas eu queria saber o que eles perguntavam, porque quando tinha sido batizado na outra igreja não tinha isso, né? Aí eu queria aprender alguma coisa. Daí ele falou, não, pode ficar tranquilo, irmão. Fica tranquilo, você pega e leva a pessoa até eu lá e fica lá comigo, você vai ajudar a batizar. E eu, como diácono, né? Eu falei, filho, eu vou lá então. Aí eu entrei, sabe, na água. Aí quando chegou um irmão que era para levar para o pastor Dorizon, me alegrei todo. Falei, vou junto com você até lá, irmão, vamos lá. E fui lá e fiquei junto. Aí o pastor começou a fazer as perguntas, né? Alguma coisa que, né, proíbe você de batizar, né? E começou a fazer aquelas perguntas. Falei, meu Deus, é isso mesmo. E fui aprendendo tudo, né? Que gostoso. E a gente ali na portaria, aprendendo as coisas de Deus, foi algo tão lindo. Eu lembro que uma vez, era 7h05. Era um culto, 7h05, e o irmão não tinha aparecido para abrir o culto. E eu ali na portaria. Aí eu falei para o irmão, cooperador, fica aqui que eu vou lá abrir o culto. Eu nunca tinha ficado, nunca tinha aberto um culto. Falei, já são 7h05, já passa no horário, às 7 horas. O irmão acho que nem vem, eu vou lá abrir. E fui lá, saudei a igreja com a paz do Senhor, li um versículo, vamos orar. E comecei, de repente, o pastor Ângelo, ô irmão, quem mandou você vir aqui? Falei, pastor, era quase 7h10 já, pastor. Até que eu cheguei aqui, não tinha ninguém. E eu vim, ele falou, não, tá bom, continua. Daí ele falou, ó, irmão, eu vou te escalar nos domingos à tarde, nos cultos aqui comigo. Que eu cantava os corinhos, né, me alegrava bastante. Aí dava testemunho. Aí o pastor acabou
sabe, tendo aquele carinho por mim assim, e pediu para mim já. Aí até que ele passou as escalas para o meu comando, sabe? Foi tempo. Segura aí, presbítero, que eu quero explorar um pouquinho dessa parte, mas antes disso, vamos voltar lá na enfermidade. O irmão, justamente por causa do vício no álcool, acabou desenvolvendo uma cirrose, né? E como que foi depois que o irmão veio para Jesus e firmou ali um compromisso com Deus? Eu me tratava aqui no postinho aqui embaixo, né? Até hoje. O Tereza aqui. Eu cuido, E quem cuidava de nós naquela época era o Dr. Silvio. Até hoje o Dr. Silvio está lá. Conheço. Aí eu andava muito ruim, sabe? Muito ruim, e o coração quase saltando aqui pela boca, e aqui na veia, aqui eu sentia o coração batendo, e o coração sempre apertado, né? E eu naquela luta, eu vindo aqui na igreja, começando. Aí eu fui lá com o Dr. Silvio, ele mandou fazer uma bateria de exames, check-up geral. O que acontece, irmão? Quando ele pegou o resultado, ele falou: ih, rapaz, você cometeu um suicídio. Meu Deus. E ele falou assim para mim: se você quiser, você não precisa nem parar de fumar nem de beber, mas mais que 6 meses você não tem de vida. Ele falou sincero para mim, né? E eu guardei aquilo comigo, né? Guardei e fui indo, aquela situação tão terrível. E quando eu comecei a vir aqui na igreja, já tinha passado uns 4, 5 meses, que o médico tinha me falado, o Dr. Silvio falou para mim. E eu guardei aquilo, mas eu estava muito mal mesmo, não podia trabalhar mais, aquela situação. Aí eu comecei a vir aqui, Deus estava operando, né? Eu comecei a vir, me firmar, eu vi o Tiaguinho tudo aqui, e aqui mesmo, confirmando. Aí eu vim aqui pela Anne Frank, que eles abriram esse portão, que estava umas reformas aqui na igreja, o portão de lá estava fechado. Sim. Eles abriram esse DK. E eu vim pela Anne Frank, e você pode dizer que da pizzaria para cá tem um topzinho ali, né? É altinho, uma subidinha. Para mim chegar, era um culto de sábado à tarde. Para mim chegar até aqui foi uma luta. Eu parei ali embaixo de uma arvorezinha que tem perto dos relógios de luz ali da igreja. Eu não sei se é pé de araçá ou pé de goiaba, mas para mim chegar da pizzaria até aquela arvorezinha, que luta que eu passei. Meu Deus, o coração apertado, sabe? Aquela dor no peito. E eu sentindo, batia, até na cabeça, eu sentia assim o coração batendo. Assim, falei: ai meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar chegar lá. E fui vindo. Sabe como a palavra de Deus diz ali no Salmo 91, né? Aquele que se abriga, né, escondido do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Ali eu já aprendi alguma coisa com isso também, né? Porque eu precisava chegar à sombra daquela árvore. Mas para mim ter essa oportunidade, eu precisava chegar até ali. E eu vim meio cambaleando, meio fraco, bem devagarinho, as pernas meio arrastando, que eu tinha ácido úrico também, problema de gota, ácido úrico, umas coisas aradas acontecendo no corpo. Aí eu consegui chegar até aquela árvore ali. Aqui não tinha nada, não tinha muro, que aqui era um terreno baldio aqui do lado, né? E eu ali embaixo daquela árvore, tentando voltar, né? Tentando pegar um fôlego. Ai, que situação. E era um calor que estava. Aí eu peguei, de repente eu ouvi a oração, aqui no salãozinho 2. Aí o culto já estava começando, e aquela oração, aquele clamor. E lá eu comecei a chorar e falar com Deus: Senhor, me dá força para mim chegar lá dentro, Pai. Se eu chegar lá dentro e morrer no meio daquele povo, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Pelo menos morrer em paz. Eu queria chegar aqui dentro. Aí fiquei ali uns 10 minutos, mais ou menos, 5, 10 minutos, daí consegui tomar um fôlego, dei a volta e entrei. Entrei na igreja, entrei aqui no salãozinho 2 e fiquei bem no meu cantinho, bem quietinho, lá no lado dos irmãos. Uma irmã que pregava, era culto com as irmãs, me lembro. Aí aquela mensagem linda, sabe? Tudo falando comigo, eu me alegrando no Senhor. Mas aquele problema, sabe? Aquela luta. Aí o que acontece, irmão? Após a mensagem, a irmã começou a ser usada pelos dons do Espírito Santo. Ela olhou assim para o nosso lado, me encarando de frente, assim. Aquela irmã falava assim: aqui no nosso meio tem um irmão. E Deus me mostra você claramente dentro de um caixão. Ela disse aquele tão gostoso. Ela falou: irmão, se você não tivesse entrado na presença de Deus, mas como você entrou na presença de Deus, Deus se agradou. Eu vejo, bem assim, eu estou vendo as mãos do Senhor tomando você e te tirando do caixão. Mas eu tremia. Nossa, aquilo para mim foi a coisa mais linda. Eu tremia. Eu falava: é você mesmo, vem para cá. Dali para frente, Deus me curou, sabe? E aquele ácido úrico, raramente eu sinto a coisa assim. Então, Deus foi operando tantos milagres na minha vida, tantas coisas gloriosas. Né? E mesmo a gente se enfraquece às vezes, sabe? Mas sempre firme na presença de Deus. Né? Glória a Deus. E assim foi indo até que Deus
Ô, presbítero, vamos voltar agora lá para a questão da abertura do culto. Então, o pastor Ângelo colocou o senhor na escala de domingo. Domingo à tarde. E já tem quanto tempo que o senhor abre o culto Já de faz, domingo? já faz mais de 20 anos, já bem mais. Aí eu assumi, eu me lembro que no ano de 2001 foi passado para mim uma equipe de limpeza aqui da igreja, que era um piso mais bruto, né? Sim. E nós limpava tudo, lavava tudo, o banco limpava, eu tinha uma equipe muito boa. Eu achava tão interessante que durante esse trabalho, eu assumi essa equipe, aí eu orava a Deus. Eu falei, Senhor, aquela irmã e aquela outra, eu não quero mais na minha equipe, Pai. Só que eu não vou tirar elas, sabe? Senhor, tira elas da minha equipe. Além delas não fazer nada, não ajudar, elas estão atrapalhando as outras, que elas ficam batendo papo. Eu falava assim com Deus, sabe? Aí, de repente, na outra, que é um sábado por mês, aí no outro sábado ela não veio. Aí no outro sábado ela dizia, irmão, a gente não vai vir mais na equipe, que não sei o quê. Olha, não, fica tranquila. Aí eu orava a Deus, eu falei, Senhor, agora estou precisando de mais 2 irmãs e mais um irmão na equipe. Aí, de repente, chegava um irmão assim de São José dos Pinhais, que foi presbítero aqui também. Daí eu falei, ô irmão, tu não tem vontade de trabalhar aqui na igreja, ajudar nós na equipe? Aquele homem caiu em pranto tão grande. Ele não era obreiro ainda, sabe? Era um novo convertido, né? Ele começou a chorar, daí a esposa dele chegou assim, irmão, você acredita que nós viemos aqui com esse propósito? Meu Deus do céu. Eu achava tão lindo assim, E isso corrobora com o que Jesus diz, porque o Senhor fala bem assim, olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e o Senhor não nos ordena sair buscando qualquer um aleatoriamente. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara para que Ele envie os obreiros. Exatamente. Para a sua seara. Isso é muito lindo. Então, e conforme a gente vai vivendo a palavra, vendo o que acontece dentro da igreja, Mas, os milagres. mas presbítero pode limpar chão de igreja também? Mas como que não? Não tem coisa mais linda, né? Eu sempre falo para os irmãos, né? O povo, eles pedem cada oportunidade, porque o que você faz dentro da igreja, você catar um papelzinho de bala ali, jogar no cestinho, você está fazendo alguma coisa na obra de Deus. Você está zelando pelos atos do Senhor, né? Uma vez eu vi 2 crianças durante uma convenção, aqui não tinha aquelas pedras, tudo pedrisco, e elas iam para lá e catavam coisinha no chão, e catava outra, 2 menininhas, aí eu fui lá perto dela e falei, o que vocês estão catando? Ela falou, olha aqui os pregos e parafusos que a gente acha aqui no pátio, imagina se fura um pneu do carro do irmão, veio assim, então você vê, todo mundo tem oportunidade, só não ganha oportunidade, não ganha as bênçãos de Deus, quem não quer, né, porque tem oportunidade. Às vezes a pessoa, a gente até estava comentando isso aqui nos bastidores, né, antes de entrar no ar, que muitas pessoas brigam por uma oportunidade para estar lá na frente, né? E oportunidade, às vezes, não é estar lá na frente, mas é de trabalhar e contribuir de alguma outra maneira. Tem tanta coisa para ser feita no reino, né, presidente? Só não trabalha quem não quer, né, irmão? É verdade. Só não faz a obra de Deus. Eu me lembro que as escalas estavam ali na parede, né? No quadro, e eu chamei o pastor Ângelo, pastor Ângelo, faz favor, essa escala aqui está errada. Ele falou, como está errada, irmão? Eu falei, aqui, pastor, aqui está tendo Santa Ceia, mas não vai ter Santa Ceia, vai ter uma reunião de obreiros. Vai ter que se jogar essa Santa Ceia para o primeiro sábado, né, para o primeiro domingo. Daí ele falou, é mesmo, irmão? Aí passou um mês, passou outro mês, outro erro na escala. Eu falei, pastor, aqui também está com problema. Aqui essa escala está assim, assim, assim. Irmão, daqui para frente é você que vai fazer as escalas. Eu falei, ai meu Deus, arrumei. E assim, sabe? A gente vai pegando as coisas. Mas aí que é interessante, porque assim, algumas coisas Deus vai mostrando justamente nessa disposição do obreiro em perceber certas coisas, né? Eu acho que dificilmente, por exemplo, o pastor vai pegar e colocar um obreiro que não demonstra nenhuma disposição, nenhuma preocupação com as coisas de Deus, e às vezes está ali no mínimo detalhe, reparando uma observação que passou sem perceber na escala, e Deus vai começando a abrir portas maiores, né? Portas maiores. 2001 foi passado para mim, os cultos, domingo de manhã aqui. Sim. Junto que eu assumi com essa equipe, com vários trabalhos, vigília também, eu cuidava muito de vigília também. Aí, em 2001, o pastor falou, você vai assumir os domingos de manhã. Eu falei, pastor, será? Não, fica tranquilo, vai assumir. E eu comecei a assumir. Em 2011, no segundo semestre de 2011, que o pastor tirou. Que começou a colocar as escolas bíblicas Maranata. Pode ver bem que está... E daí eu entreguei os cultos, mas eu entreguei para a glória de Deus. Teve culto que tinha aqui meia dúzia de pessoas orando, e eu falava, Senhor, meu Deus, 6 pessoas aqui, Pai, na oração. Não deixe o pastor Demário chegar aqui, pastor, em nome de Jesus. Senão eu vou passar vergonha, Pai. E que nada, quando de repente estava orando, de repente escutava a voz do pastor Demário de joelho dobrado, orando com nós. Junto, meu Deus. E como... Ô, presbítero, a irmã Sueli Conceição está dizendo assim, olha, eu não congrego na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, mas eu posso ver que o presbítero se dirige assim o culto com tanta alegria.
Ela comenta aqui. Glória a Deus. Gente. E tem que ser, né, presbítero? Não Sim. dá para fazer a obra de Deus assim, de qualquer modo, né? Com pesar. Não, tem que ser com espontaneidade. Davi ele fala bem assim, ó, me sustém com o espírito voluntário, né? Exato. E a gente precisa desse espírito voluntário, né? É o que eu sempre falo para os irmãos, né? Eu falei, irmão, nós somos o João Batista. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Nós, como obreiros da casa, nós estamos abrindo o culto, tem que alegrar esse povo, preparar eles para comer um alimento. Não vai deixar o povo ali aborrecido, cantando uns hinos bem tristinhos, né? De repente o pastor chegar, o pessoal está quase com sono, né? Alegra, irmão, vamos lá. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Todos esses louvores, vai cantando, alegra, põe a igreja avivada. Já passa assim com aquela expectativa já de comer aquele alimento. Claro. Aí eu ia explicando, né? Do jeito que eu ia aprendendo, né? Com o tempo eu passando para frente. Ô, presbítero Moacir, e como que foi assim? O senhor começou a trabalhar na obra de Deus, foi diácono, né? E como foi a chamada para o presbitério? Eu lembro que o pastor falou que ia levantar uns presbíteros, né? Deixa eu contar um detalhe antes que eu achei tão interessante. Fique à vontade. Eu, como diácono, estava responsável pela mesa da Santa Ceia, né? Eu e mais alguns obreiros, mas eu era o responsável. E eu falava, Senhor, ficar lavando, naquela época podia lavar os cálicezinhos, né? Não tinha esse problema, né? Não era descartável. Hoje em dia é tudo descartado, né? Então a gente lavava aqueles cálicezinhos, tudo. Eu falei, não tenho paciência para lavar aquelas bandejas, meu pai. Mas se for para mim ser esse que o pastor Ângelo está me colocando, se for eu, o Senhor vai me dar essa graça. E eu chegava a sonhar de noite que eu estava lavando, sabe? Algo assim tão... Eu fui pegando um amor tão grande naquilo, sabe? Eu lembro que eu tive uma reunião, que eu nem era obreiro ainda, e eu parecia, entrei na reunião, com roupa assim, disse, o pastor disse, ei, não é você. Eu falei, não, é que eu ouvi chamar que não precisa de um pessoal para trabalhar aqui na convenção, e eu quero ajudar os irmãos. Eu falei, não, mas você ainda não. Eu nem obreiro, não era, né? Aí o pastor falou, não, espera ser chamado, aí você pode. Então eu era meio assim, sabe, meio entrão, mas eu queria trabalhar na obra. Eu sempre falava, Senhor, eu quero ir para um lugar, mas eu não quero ficar no banco, né? Eu quero trabalhar na serva do Senhor, né? Porque a gente vê tanta gente assim, né, que Deus chama para ficar no banco, para contribuir com suas ofertas, seus dízimos, né? Mas tem muitos que Deus levanta para fazer a obra de Deus. Eu falei, se um dia Deus me levantar, eu quero fazer a obra do Senhor mesmo. Aonde que Deus vai me abençoando, né? Fazendo eu me fortalecer cada vez mais. Que coisa linda. Que coisa linda. Então, o pastor Ademar falou que ia levantar alguns presbíteros. Exatamente. Eu tô meio... E daí eu fui no meu pastor Ângelo, né? Chegou assim, eu estava participando de uma Santa Ceia, preparei toda a mesa, e eu naquela alegria, naquele negócio, eu abri o culto, né? Também eu preparava a Santa Ceia com os irmãos e corria 9 horas, já abri o culto. E eu ali abrindo o culto, né, tal, e comecei, a cabine de som era lá do lado direito, assim, do lado de lá do púlpito, né? Aí o pastor Ângelo falou assim, passa para mim, corre lá para a cabine, colocar os playback. Eu falei, amém. E eu todo faceiro, vamos receber o pastor Ângelo, tal, eu passei. Daí, de repente, o Joacir chegou, o João Joacir chegou e falou, irmão, corre lá atender os telefones lá em cima no estúdio e deixa aqui comigo. Eu, amém. Já corri lá para cima, atender o telefone. De repente, chegou alguém lá e falou, pastor Ângelo, eu quero falar com você. Tinha uma irmã testemunhando. Daí o pastor, eu fui lá, sabe, eu conto para a glória de Deus isso aí, né, que acho que o pastor nem lembra. Daí eu falei, o que era, pastor? Ele falou, cadê o pãozinho do púlpito, o pãozinho da Santa Ceia, irmão? Eu falei, o Anacleto vai trazer, o presbítero Anacleto vai trazer. Não, o presbítero Anacleto não está aí. Nem vem hoje para cá. Cadê o pãozinho, irmão? Eu falei, pastor, é sempre o presbítero Anacleto que traz. O presbítero Anacleto não está aí. Irmão, você é o responsável pela mesa de Santa Ceia. Não venha fazer fiasco aqui, irmão. Aquilo me baqueou, assim, sabe? Eu olhei para o pastor assim e falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, pastor, não quero atrapalhar os irmãos, quero ajudar os irmãos. Ele falou, irmão, sai correndo daqui agora, vai atrás do pãozinho, já vou passar para o pastor Ademar e já vai fazer Santa Ceia. Ai, se não tivesse esse pãozinho aqui. E eu saí lá, e o que eu faço, irmão? E saí lá fora, chorando, assim, sabe, já quebrantado. Graças a Deus, na hora que eu estou saindo do portão, o pastor Dorizão está chegando. Eu falei, pastor Dorizão, o presbítero Anacleto, ele falou, não está aí, está viajando, está longe. Eu falei, como é que eu faço, pastor? Eu tenho que trazer pãozinho, pastor, sobe aqui. Fui lá no terminal do Centenário, no mercado, lá nós compramos, trouxemos. Eu ficava com tanta vergonha de olhar para o pastor Ângelo, quando ele passava por mim, sabe? Eu até evitava, pensava assim, as costas, vergonha, sabe? Pelo erro que eu tinha cometido ali, sabe? Aí o que acontece? Daí chegou o pastor assim, ele passou, eu fingi que virei lá para a rua para não ver ele, né? Ele deu a volta na outra porta, deu de cara comigo. Ele falou, irmão, assim, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor, pastor. Tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ele falou, pastor, ó, tivemos uma reunião aí, e nós vamos chamar aqui uns 8, 10 presbíteros, 10 diáconos para ser o presbitério. E eu chamei você, irmão.
Pastor Edson, eu nomeei você, você não vai me envergonhar. Você vai ser o meu presbítero aqui. Falei, glória a Deus. Aí na reunião, eu lembro que nós tínhamos uma reunião lá no salão da IBESP, né? Uhum. Aí o pastor Ademar falou, quem acha que não está no momento assim de ser presbítero, larga a mão. E eu ergui minha mão, né? Pastor, eu prefiro continuar como diácono. Não, irmão, fica tranquilo. E o irmão João também, que cuida das crianças aqui, também tinha erguido a mão. Uhum. Na segunda, eu vou falar, 3 reuniões. Na segunda vez que o pastor fez a reunião, novamente a mesma pergunta. Quem acha que... Aí eu fui chamado por um casal não, um irmão e mais uma menininha, filhinha dele. Ele falou, presbítero Moacir, irmão Moacir, ele falou, a minha filha teve um sonho com o irmão, minha filhinha, ela quer contar para o irmão. Daí eu falei, pode contar. Eu falei, vem bomba aí, né? A gente é sempre assim, quando alguém sonha com a gente já pensa coisa. Aí ela falou, irmão, eu tive um sonho assim, assim, assim. E eu quero te falar para o irmão, que quem está te chamando não é o homem. Quem está te chamando é Deus. A irmã Fernanda, hoje é uma mulher casada com o Jonathan hoje. Sim. Filha do Joaquim Tofan. Ela era pequenininha, sabe? Deus gosta de falar com o senhor através das crianças, né? Pois é, sempre foi criança, sempre. Aí aquela menina teve aquele sonho, o presbítero chegou, era diácono também, né? Uhum. E eu falei, aí na terceira reunião que o pastor falou, se que alguém não sente, eu fiquei bem quietinho, sabe? Eu falei, olha... Vou obedecer agora. Aí, interessante, quando foi na unção ao presbitério, chamaram todos os casais, e eu fiquei bem na frente, ficou uns 10 aqui, mais uns 10 atrás, casal, e só sobrou eu na frente, que eu fiquei mais assim, e todo mundo foi ungido, eu não. E estava terminando a oração, de repente senti aquela mão na minha testa, Senhor, abençoa teu servo, pai. Olhei, era o pastor Dorizon. Falei, no último momento, falei, meu Deus, né? Que coisa tremenda, como é que Deus opera, né? E eu só pensando assim, acho que não é para mim ser para o presbítero mesmo, pai. Eu não estou sendo ungido, está todo mundo sendo ungido, eu não, todos os pastores colocando as mãos, e bem no fim chega o pastor, mas no último assim, já estava acabando a oração, e o pastor colocou a mão sobre mim, falei, graças a Deus, está aí a mão, a obra de Deus. Ô presbítero Moacir, qual é o segredo para permanecer 20 anos fazendo ali a mesma coisa, sem perder a alegria de fazer? Irmão, é oração, é jejum, sabe, e a palavra de Deus é tudo. Eu não esqueço que ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né? Na instituição dos diáconos, aquilo me chamou muita atenção, sabe? Que estava aquela grande contenda, sabe? Aquela confusão entre os irmãos, que eles queriam distribuir, sabe? As ofertas, né? O dinheiro, né? Aí os gregos que estavam ali, né? Falaram, Senhor, nós temos direito também, mas as viúvas têm direito também. Nós somos estrangeiros, mas nós cremos no Deus de vocês. E nós estamos aqui com vocês. Aí os apóstolos disseram, mas não é certo que a gente fica distribuindo isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos instituir alguns diáconos, homens preparados, cheios do Espírito Santo, capacitados para fazer essa obra, enquanto nós vamos se dedicar na oração e na palavra. Ai, meu Deus. E ali no versículo 6, mais ou menos, eu acho muito lindo, que diz que até os sacerdotes ouviam e obedeciam a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, aqueles homens eram tão contra, obedecem, somos nós para não obedecer, né? Ouvindo a palavra. Então, a coisa que muito me cativou dentro da igreja, que sempre me fortaleceu, foi ver testemunho dos outros e ouvir a palavra de Deus. Uma coisa que eu já observei no senhor, assim, é que o senhor abre o culto, mas o senhor também sempre participa do culto. Eu vejo isso porque quando eu abro o culto, o presbítero Moacir está sempre lá. Está sempre. Eu estou na portaria, né? Então... E assim, o obreiro, ele não pode apenas dar, ele tem que receber também, né? Tem que receber. Eu tenho, por isso que muitos irmãos às vezes falam para mim, por que o irmão não fica no púlpito, irmão? Eu falei, mas lá no púlpito você está em espírito de oração para Deus usar o teu servo ali na palavra. Mas eu gosto de ficar aqui, irmão, aqui tem peixe. Às vezes chega uma irmã assim e fala, presbítero Moacir, vai orar por aquela irmã lá. Nós estamos lá fora, está um trabalho. Uma vez chegou uma pessoa dentro de uma van, né, daquela caminhonete, e a pessoa completamente atribulada. Foi para nós a maior alegria, sabe? Para mim, para o presbítero João, que estava ali, ir lá e tirar aquela pessoa endemoniada e trazer para dentro da igreja. E enquanto um conversava, os outros ficavam em espírito de oração, e o bicho não queria sair, e nós já começamos a cantar um corinho ali, e o irmão colocou a mão, de repente a pessoa caiu no chão, se levantou já liberta. Tudo isso para mim foi uma experiência assim, coisas tão... Foi muito... Uma vez, uma família aqui desesperada, para ir orar por uma pessoa que estava aqui no parte de baixo do boqueirão aqui, né? Um rapaz estava quebrando tudo dentro de casa, completamente demoniado. Aí eu falei o quê? Aí o pastor falou, vai lá o pastor tal, leva o diácono Moacir, leva o diácono Moacir junto e leva mais um irmão. E nós fomos lá.
Quando chegamos lá, a gente viu aquele cidadão, que susto que nós levamos. Ele estava escondido assim, falando com uma voz grossa. Vocês pensam que eu vou dar trabalho para vocês? Não vou, não. Eu vou embora. O pastor olhou para ele e falou, não, você nunca deu trabalho para nós, diabo. Tu vai sair agora dessa vida aí. Ele passou por nós assim, ele deu 2 pulos e se agarrou no forro. Se agarrou assim, que era um forro de madeira, não sei como é que ele conseguiu cravar os dedos lá dentro. E eu peguei ele e puxei ele para baixo. Derrubei ele em cima do sofá, e ali, segurando ele, o pastor orou, e o bicho foi embora. Ele veio para a igreja, chorou bastante, aceitou a Cristo, foi para frente. São coisas assim, então, que a gente vai guardando, né? Guardando tudo. E a gente vai aprendendo o que é a obra de Deus. É você trabalhar com amor, sempre fazendo para Deus. Eu sempre falo para os irmãos, que quando começa a escalar para abrir o culto, eu falei, irmão, primeira coisa, quando você subir lá, é para Deus. Não é para o homem, tá bom? As palmas aqui são para Cristo Jesus, o louvor é tudo para Cristo, né? O teu amor e a tua abertura são tudo para a glória de Deus. Fica firme. Aí ele sabe como vai dando certo as coisas, porque Deus está dando sabedoria. Que coisa gloriosa. Nós vamos ouvir mais um louvor, e depois desse belíssimo louvor a gente vai voltar com o presbítero Moacir com a palavra final e orando também pelos irmãos aqui. Olha, vários irmãos aqui deixando os seus pedidos de oração, né? E nós cremos na misericórdia do nosso Deus. O Valdeci dizendo aqui, olha, que testemunho fantástico, irmãos. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. O Daniel dizendo, testemunho edificante, operando Deus, quem impedirá, né? Nós temos aqui também a participação da irmã Marivone, da irmã Genilda, né? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, a irmã Risalva dizendo assim, oh meu Deus, que coisa linda, Deus é soberano mesmo, né? A irmã Isabel dizendo, esse trabalho de limpar a casa de Deus é muito bonito, né? E limpar com amor, verdade, verdade, irmã Isabel, Deus abençoe. Nós temos aqui vários irmãos nos acompanhando, a irmã Maria Alves, ela pede aqui o Pix, o Mateus já está enviando para a senhora aí, tá bom, irmã Maria, para a irmã fazer a contribuição para a obra de Deus. A irmã Genilda aqui deixando o seu pedido de oração, o presbítero Moacir já, ele que vai orar por nós, apresentando os irmãos nas mãos do Senhor. A Osana Félix dizendo aqui, estou maravilhada. A Valdenice Cordeiro dizendo, que testemunho lindo, irmãos, eu cada vez fico mais admirado com os irmãos que Deus tem levantado nessa obra, que Deus continue vos abençoando e fortalecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A irmã Nízia, o presbítero Márcio está dizendo, eu estou chorando aqui. Então a gente percebe que aqui é um misto, né, de alegria e lágrima na presença do Senhor. Isso é gostoso, é maravilhoso demais. Nós vamos agora ao louvor e já nós voltaremos com o presbítero Moacir, deixando a sua palavra final e orando pelos nossos queridos e amados irmãos. Olha, se você não fez isso, deixa o seu like evangelístico aí. Como assim, irmão Gabriel, like evangelístico? Quando você deixa o like, o robozinho lá do YouTube, né, que a gente chama de algoritmo, ele diz assim, olha, o povo está gostando desse conteúdo aí, então eu vou espalhar para mais pessoas, né? Então faça isso, deixe o seu like, porque ele é evangelístico e muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho. Aliás, tem vários pedidos de oração aqui e nós vamos colocar diante do Senhor em oração. A irmã Regina Camargo dizendo, lindo testemunho. Eu só choro aqui. Que bênção. Deus abençoe, irmã Regina. Vamos de louvor e já voltamos com os nossos amados irmãos. A igreja do Senhor em desafio está. Nosso objetivo é multiplicar. Vamos colocar em fuga o valente Satanás, trabalhando 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união, que Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder, 100% mais que agora vamos trabalhar. Jesus está conosco para lutar, e no dia do batismo grande festa haverá, 100% mais para batizar, 100% mais de oração, 100% mais de união, que Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder.
vai multiplicar e o azeite da botija transbordar. Se as bênçãos que tu tem lá do céu não satisfaz, contribua 100% mais. 100% mais de oração, 100% mais de união, que Jesus dará à igreja que assim obedecer. 100% mais do seu poder, 100% mais que agora vamos trabalhar, que Jesus está conosco pra lutar. E do céu um galadão de prazer a gente traz, ganharemos 100% mais. 100% mais de oração, 100% mais de união, que Jesus dará à igreja que assim obedecer. 100% mais do seu poder. Estamos de volta, meus amados irmãos, com o presbítero Moacir aqui conosco, deixando esse testemunho tão vibrante. E os irmãos, vai ficar tudo salvo aqui depois que acabar essa transmissão. E os irmãos poderão revisitar. Eu falei com o presbítero Moacir hoje, presbítero, hoje nós vamos explorar aí o máximo que nós pudermos desse testemunho maravilhoso. Mas é uma pena que a hora passa e passa depressa. E presbítero Moacir, eu queria que o senhor deixasse uma palavra final aos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Amém. O que eu tenho a dizer, se eu estou aqui, foi pela oração da minha mamãe. E eu quero deixar aqui a todos os papais e mamães que têm seu filho indo nas drogas, na bebida, seja onde for, qual for o vício dessa pessoa, não desanima. Confia em Deus. Uma palavra que sempre me fortaleceu a minha vida espiritual, que eu sempre guardei, que Deus falou muito comigo, está aqui no Salmo 32, versículo 8, que a palavra do Senhor diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, eu aprendi aqui que o Senhor é quem instrui, é Ele que nos capacita, é Ele que nos guarda, contanto que os olhos dele estão sempre nos observando. Por isso que a gente tem que cuidar ao máximo, né? Agradar ao Senhor, se fortalecer, fazer tudo o que fazer para o Senhor, fazer com carinho, com amor, dízimo, oferta, contribuição, tudo tem que ser com muita alegria, com muito amor. E Deus recebe e nos abençoa, porque a alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. Quando tiver força, muitos tiraram força da fraqueza, mas não desanimaram, mas se fortaleça. Mãe e pai, continue orando pelos seus filhos, não desanima, que Deus vai operar o milagre. Graças à oração e à fé da minha mãezinha, eu estou aqui testemunhando. Glória a Deus, que bênção. Olha, presbítero Moacir, nós vamos agora encerrar com oração. Eu até pedi o Mateus para olhar ali para mim, porque eu não consegui mais acessar aqui pelo chat, mas ele conseguiu puxar ali para nós. A irmã Oclaína de Nova Campinas, São Paulo, ela rogou as orações pelo cunhado dela, presbítero Moacir, o João, nos vícios também, no álcool, presbítero. Jesus liberta, né, presbítero? Hoje no culto de oração, irmãs pediram oração também. Tem um Francisco, ela falando, ora pelo meu genro, o Francisco está nas drogas. Jesus. Foi, está guardado, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Então, olha, o presbítero Moacir vai orar por nós agora, apresentar o João, viu, irmão Clarinha? Nós vamos orar por ele. Eu peço para o presbítero Moacir para orar por todos. Eu não sei se ele vai lembrar o nome de todo mundo, né? Mas vai ser apresentado nessa oração. A Lourdes Fernandes pede pela mamãe, a irmã Exaltina Fernandes, que está com hiponatremia. Olha, eu não sei o que é, mas eu sei que Jesus cura toda e qualquer enfermidade, né? Vamos orar, irmã Lourdes, agora. Oração também para nossa irmã Genilda e também para sua filha, a Angelita. A irmã Genilda, presbítero, recentemente ela passou por 3 lutos, né? E agora está passando uma luta com a Angelita, que recentemente fez uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça. Então, assim, a irmã Genilda está sempre aqui participando conosco e tem um verdadeiro batalhão orando aqui por ela. Os irmãos estão sempre postando aqui que estão orando, intercedendo. Então, nós vamos orar por essa serva do Senhor também. Nós temos aqui, deixa eu ver quem mais. É que os irmãos estão tão maravilhados aqui que eles estão glorificando a Deus pelo testemunho, né? Nós temos aqui a Edna pedindo para Deus fazer a obra, presbítero, na vida das filhas delas, né? A Fabiane, a Franciane, né? Para que o Senhor venha libertar elas também. Vários pedidos de oração. Olha, nós vamos orar agora por todos vocês, juntamente com o presbítero Moacir,
crendo que o Senhor vai nos atender, presbítero. Crendo. Vamos repreender todo mal em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que quando a gente não tem forças para orar, não tem palavra, né? No mesmo instante que se dobrou o joelho, o Espírito Santo entra com providência na presença de Deus, né? Com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe as necessidades do nosso coração e Ele intercede por nós. Portanto, sempre creia que a tua voz está sendo alcançada por Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, se colocamos a buscar, Pai, essa porta maravilhosa que Cristo nos abriu, Pai. O véu rasgou-se de cima a baixo, Pai, nós podemos entrar na Tua presença. Temos essa ousadia, Pai, pelo sangue de Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todas essas almas, Pai, que andaram no chat, Pai, ouviram o testemunho. Assim como o Senhor me libertou, tantas mamães esperando, Pai, que elas tenham essa paciência, essa confiança de esperar no Senhor, pelo momento certo, aleluia. Pai de amor, alcança todos os pedidos, Pai, lares e famílias, pessoas necessitadas. Te louvo pela vida da minha mãe, mesmo com Alzheimer, Pai. Está ali, Pai querido, mas eu creio na vitória, Senhor. Nós buscamos a Ti, Pai querido, em tempo oportuno. É o momento de clamar, é o momento de orar, é o momento de se consagrar, Pai. Que nós possamos ver com os olhos da fé, Pai, a salvação dessas vidas. Muitos que se desviaram, outros que até sumiram, Pai, viraram andarilho, não conhecem, não sabem nem por onde andam, Pai. Só o Senhor para alcançar, Pai, para transformar, para libertar, Pai. Eu creio no agir e no operar do Senhor, Pai. Tu és a nossa vitória. Tu és a esperança, Tu és a esperança desse povo que tanto tem crido na Tua palavra, Senhor, que tanto tem esperado e confiado no Senhor. Pai de amor, toca em cada um nesse momento, Pai. Se houver alguém enfermo, Senhor, em nome de Jesus, que receba a cura. Se houver alguém no vício, lutando como eu lutei, Pai, o Senhor me libertou, que o Senhor liberte esta vida também, Pai. É no nome santo de Jesus, Pai, o nosso Salvador, em quem nós temos crido, Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós cremos na grande vitória. Eu repreendo todo mal, Pai, todo trabalho contrário, toda ação do inferno, Pai. Faço menção do nosso Brasil, Pai. Senhor, põe Tuas mãos, Pai, e dá vitória a este povo, que esse povo possa continuar crendo, louvando e adorando, Pai, aguardando o momento do agir do Senhor, Pai. Tudo tem o seu horário, tudo tem o seu tempo. Chegou o meu de estar aqui, Pai, a orar por esta família, por este lar, por esses queridos irmãos, Pai, que tão confiantes estão na presença do Senhor. Aleluia, confirma milagre, confirma a libertação, confirma a volta do filho pródigo, Pai. Essa mãe que clama pela volta dos filhos, confirma a libertação das drogas, do vício, da bebida, do cigarro. Toma o esposo dessa tua filha que está chorando, clamando por ele. Toma, Pai, com poder e graça, e abençoa, Pai. Eu deixo o meu clamor, Pai. A bênção do Senhor seja sobre os lares e família de cada um que nos acompanham ou vão nos acompanhar ainda pela frente, Pai. Confirma a bênção, o agir, o operar e o guiar do Senhor com os Teus olhos, Pai. Opera maravilhas, meu Deus. Deixa assim o meu clamor, pois eu clamo confiante, pois a minha oração eu faço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.0
82.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.